Eu peço a Santa Estrela que nos guia, força para as crianças trabalhar. Abençoa todos pequeninos, os meninos e as meninas do astral. Hello, Jagubers! Hello, rainhas! Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Mediunidade Ayahuasca. Eu sou Vinícius Padilha Cara, autor do livro do mesmo nome, que saiu pela editora Telha. Siga-nos em nossas redes sociais, Vinícius Padilha Cara, editora Telha. E o tema do vídeo de hoje é crianças, os ereis, no Santo Daime na Ayahuasca. Eu não vou falar de criança encarnado não, tá, gente? Eu vou falar das crianças espirituais, a falange dos ereis. Como a gente já falou de caboclo, a gente falou de preto velho, inicialmente a gente falou de Exu, agora a gente vai falar das crianças e completar esse tripé formador da Umbanda, né? Antes de ver esse vídeo aqui, quem não viu, vai lá ver as falanges de Umbanda no Santo Daime. Meu vídeo já tem um tempinho, tá no canal. E aí depois vem ver esse aqui. Porque lá eu expliquei essa tríade, esse tripé de formação de caboclo, preto velho e criança, né? Que formou, foram as três linhas mestras, digamos assim, da Umbanda, né? Da formação da Umbanda, da formatação da Umbanda trazida pelo caboclo das sete encruzilhadas, assim. Então, as crianças, a falange dos ereis, ela tá nessa formação. Não tá o Exu. O Exu, ele já existia, mas ele foi incorporado como falange de trabalho um pouco depois, assim. A tríade principal é caboclo, preto velho e criança. Que aí se faz relação com várias coisas, né? O próprio ciclo natural do ser humano encarnado na matéria, a formação histórica da população aqui brasileira, né? As crianças, elas representam o europeu, que segundo os livros de Umbanda, principalmente os primordiais, os que saíram primeiro, os europeus traziam a semente da espiritualidade que está começando. Porque nos africanos já existia, nos índios também. Os europeus eram os menos espiritualizados. Então, eles estavam vindo para cá para conhecer, para adentrar nesse reino espiritual, né? Tanto dos indígenas sul-americanos quanto dos africanos, assim. E a criança, ela vem representando a inocência, né? A felicidade, assim. Quando a gente quer entender melhor o trabalho de um espírito de erê, de criança, a gente tem que fazer a analogia do trabalho da criança dentro de uma casa, uma família normal, tem pai, mãe, filhos. O que as crianças fazem no ambiente doméstico? Elas brincam, elas trazem alegria, elas riem de tudo. O trabalho dos espíritos ereis, eles orbitam por essa mesma linha. Trazer felicidade, leveza, alegria, inocência, né? Existe a história africana dos ibejis, né? Os orixás ibejis, que eu vou deixar para tratar num outro vídeo. E existe a criança enquanto falange de criança, né? E uma coisa interessante nessa falange de criança é que nos primeiros livros de Candomblé, tem um livro chamado Candomblés da Bahia, do Edson Cordeiro. Não, Edson Cordeiro era um cantor. Esse antropólogo, ele escreveu esse livro, que é um livro histórico sobre Candomblés da Bahia, em que ele descreve as primeiras casas de Candomblé lá na Bahia, e ele diz que os únicos espíritos que baixavam, porque baixava o orixá, né? E o orixá não fala, o orixá dança, né? Que os únicos espíritos que baixavam nesses terreiros primordiais da Bahia, de Candomblé, eram os de criança, eram os de erê. Que aí eles faziam tipo uma feirinha, era tipo um dia de brincadeira no terreiro, sabe? Então, você vê que os ereis, eles não são restritos à Umbanda. Muito antes da Umbanda, eles já baixavam no Candomblé lá da Bahia. E os ereis, eu já vi criança descer em sessão de Santo Daime, em igreja do Santo Daime. E todas as vezes que isso aconteceu, o que eu notei, existe uma separação muito rígida no Santo Daime, né? Homem de um lado, mulher do outro. Que, aliás, é uma separação em quase todos os ritos, seja de Santo Daime, seja de Ayahuasca, né? O ideal é que essa separação seja mantida, tá, gente? Por uma questão de energia, acima de tudo. E aí, o que eu noto é que quando a criança baixa, é a única vez que eu vejo isso acontecer, porque vai criança masculina que está mediunizada em homem, vai pro lado das mulheres, tem menino que baixa nas mulheres e vai pro lado dos homens, vira uma confusão, assim, e é gira de criança que acontece isso.
Quando chama a criança na igreja, assim, fora do espaço de gira, que é no terreiro, dá para acontecer isso. Como é que você vai controlar uma criança? Eles já baixam e saem correndo, assim, então já fica difícil segurar. E não é para segurar mesmo, assim. Para os médiuns que estão começando a sentir essa vibração, ela é bem diferente das outras 3 que eu já falei, da de Exu, da de Caboclo e da de Preto Velho, assim. A incorporação da criança, ela é um estalo, sabe estalinho? Você já, paf, é isso, assim. Você vai sentir o baque e ela já vai vir. Ela tem criança que já baque, já encosta no médio, já vai de cambalhota já, paf, assim. Então, é um espírito infantil, ou pelo menos a representação de um, baixando, encostando e trazendo a sua energia para você. Então, é esperado que o médium vá virar uma criança. As feições, o gestual, as gargalhadas, o que ele vai fazer, ele vai dar cambalhota, ele vai sentar no chão, ele vai brincar de carrinho. Na Umbanda você vê médium brincando de carrinho, com pirulito, as mulheres fazem chiquinha. Então, isso é o esperado, né? Existe uma discussão a respeito de quem são esses espíritos. Quem são esses espíritos que estão vindo como criança? Tem muitos livros de Umbanda que relatam que não são espíritos infantis. São espíritos que se moldaram em criança para fazer um trabalho de criança, né? O espírito, quando tem um certo conhecimento, ele é capaz de mexer na sua forma plástica astral. Eu fui fazer uma pesquisa sobre isso, assim, porque é de meu interesse pesquisar o plano espiritual enquanto estou encarnado na matéria e é de meu interesse, sou um pesquisador do lado espiritual. Então, fui a algumas giras de criança na Umbanda e presenciei algumas sessões de criança, de que espíritos infantis foram com o Daime, com a Ayahuasca. Em ambos, o que eu vi, utilizando a minha clarividência, já depois dela um pouco já trabalhada, eu conseguindo enxergar mais claramente as coisas, eram espíritos infantis, eu não vi espírito adulto. Agora, é claro que pode ser o que os autores já afirmavam, né? Espíritos adultos que se transformam, se transmutam em crianças. Assim. Ok, mas os que eu vi eram crianças. E uma vez, na época que eu estava estudando sobre isso, eu escrevia muito sobre isso, estava escrevendo sobre isso, um espírito de criança, eu descrevo isso no meu livro, inclusive, ele pulou em cima de mim. Eu acho que foi a única vez até hoje que eu vi um espírito aqui, ó, ficou com a cara aqui, em cima de mim, assim. Eu vi claramente o rosto. E era uma criança. Ficou me sacudindo, assim, rindo da minha cara, assim, inclusive. Assim. Então, assim, eu tenho para mim, Vinícius Padilha Cara atesta aqui, porque tem muito espírito infantil no plano astral. Tem crianças que desencarnam crianças. E esse choque plasmático, né, esse choque de ectoplasma com quem está encarnado, que somos nós, vai ajudar esse espírito infantil a crescer lá do outro lado. Né? Porque não é do interesse que ele fique criança lá. Existe um universo de coisas do outro lado para ser conhecida, estudada. Então, considero que existem muitas crianças que são trazidas para trabalhar mediunicamente aqui, porque vai fazer bem para elas do lado de lá. Entende que é um estudo e uma continuação de sua evolução? Então, não estou de nenhuma forma dizendo que não tem espíritos adultos que se plasmam em criança para realizar esse trabalho. Mas existem espíritos de criança que também vão fazer esse trabalho. E tive essa confirmação depois em trabalhos dentro do Santo Daime. Lembro-me, uma vez, sentado numa igreja, numa concentração, a luz da igreja apagada, uma luz azul acesa, eu de olhos fechados, e de repente eu comecei a mirar todo mundo flutuando na igreja. Flutuando, as bolsas iam flutuando, as pessoas iam flutuando, eu não conseguia abrir o olho, eu já estava com a sensação de que eu estava flutuando também, eu falei, e eu não sou de ter coisas assim muito aleatórias, eu falei, gente, o que está acontecendo? E aí começou a entrar um monte de criança. As crianças estavam fazendo todo mundo flutuar para poder descarregar. Tirar excesso de energia, tirar energia negativa, tirar as pessoas de perto de espíritos obsessores, assim. Foi a forma como eles encontraram de fazer uma limpeza na igreja. Todo mundo flutuou. Flutuou astralmente, tá, gente? Ninguém flutuou fisicamente, não. Tá todo mundo sentado lá. E ao indagar, quando eu percebi que era criança trabalhando na contraparte astral da igreja, quando eu percebi que isso estava acontecendo, me foi de uma felicidade muito grande, porque
os guardiões da igreja, né? Toda a igreja, todo espaço que tem trabalhos espirituais, seja com Daime, Ayahuasca, seja com Umbanda, seja com Candomblé, tem seus guardiões espirituais, né? Já expliquei isso aqui lá no vídeo de Exu. Foi de muita felicidade perceber que os guardiões da casa onde eu estava abriram para o trabalho de crianças. Nenhuma incorporou, eu não vi, pelo menos. Mas estavam ali trabalhando. E a leveza que foi sentida na corrente naquele dia, porque eu pergunto, né? No final do trabalho eu chego lá, com o meu jeito meio detetive, e vou perguntando, você sentiu alguma coisa assim, assim, assim? Eu não falo o que é e percebo qual é a resposta, assim. É do meu interesse sempre saber se o que eu senti foi só eu, foi uma coisa individual minha, ou se foram todos, assim. Então, reparem que tem trabalhos feitos de posse da Ayahuasca, de posse do Santo Daime, que não precisa estar incorporado. O guia espiritual não precisa incorporar. Ele realiza o trabalho na contraparte astral. E o médium ele pode perceber isso. A Ayahuasca te dá a possibilidade de olhos fechados, através da miração, perceber o que está acontecendo, o tipo de trabalho que está sendo feito. A nível de incorporação, é fácil reparar uma criança. Você pode confundir, por vezes, outros guias espirituais. Agora, uma criança, é impossível você desconfiar que não seja, pelo próprio gestual e pela forma como ela vai te deixar. E quando você perceber que tem um espírito infantil com você, deixa vir, gente. Deixa vir, porque existe uma lei, que é uma lei gravada na pedra na África, que é para ninguém desconfiar. O trabalho espiritual que uma criança faz, que uma criança espiritual faz, nenhum outro guia desfaz. Nenhum. Agora, a criança é o único espírito que desfaz trabalho de qualquer guia. Qual é a simbologia aí? As outras falanges, elas não vão ter a capacidade de realizar um feiticinho feito por uma criança. Não tem. Quem vai chupar bala e dar nó em pirulita é criança. Agora, em compensação, como é que a criança vai desfazer o trabalho de todos? Já viu mesa arrumada para o café da manhã? Ou para um lanche da tarde? A criança vai pegar a toalha e vai fazer assim. Pronto, acabou. Ela vai desfazer qualquer coisa que tenha. Então, se você tiver com carga pesada, magia negra, mandinga, obsessor, qualquer coisa, ela vai botar para correr do jeito mais fácil que tem. Essa é a simbologia. A criança simplesmente vai desarrumar a coisa. E acabou. E o que ela fizer, ninguém vai ter capacidade de desfazer. Então, dentro dos terreiros de Umbanda aqui do Rio de Janeiro, costuma-se dizer que o trabalho mais forte que tem não é o de Exu e Pombagira, que é o que todo mundo fica doido para ir, porque é os trabalhos, mas não, é o de criança. É o trabalho de criança que é o mais forte que tem. Porque o que elas fizerem ali tá feito e ponto final. E é sempre um trabalho muito positivo, porque é criança. Dentro da Umbanda também se tem muito cuidado ao se pedir algo a um herê. Porque você vai pedir para um preto velho, o preto velho vai ponderar se ele deve realmente realizar aquilo que você está pedindo. Você vai pedir para a criança, se ela for ficar com a tua cara, ela vai fazer. Tia, tá bom, vou fazer. Acabou. Então, e por ser um espírito inocente na maioria das vezes, né, ele não vai se dar conta de que talvez não esteja na hora de você ganhar tal presente. Então, espírito de criança acima de tudo, para te trazer felicidade. Felicidade, que é uma coisa transitória no nosso plano, né? A gente tem momentos de felicidade. Ninguém fica completamente feliz o tempo todo, porque o planeta Terra não é para isso. Assim. Então, o trabalho espiritual da criança, seja incorporado ou não, é basicamente para trazer felicidade para você. Os hereis, a falange dos hereis, ela é pouco cantada. Existe pouco hino, existe pouco rezo, existe pouca cantiga espiritual. Tem muito ponto de Umbanda, né? Mas dentro dos trabalhos de linha de Ayahuasca, de Daime, ainda é uma falange pouco chamada para o serviço. Poderia ser mais, tá, gente? Ela poderia ser mais aproximada, poderia ter mais gira de criança, mais sessão com criança dentro de igreja de Santo Daime. Isso é positivo para o lugar onde está sendo feito. Você está puxando uma energia de pureza espiritual enorme. Faz bem para o local isso. Então, antes de tudo, vamos botar essas crianças para trabalhar, porque trabalho de criança é pouco, mas não se dispensa. Beija-flores! Estão curtindo o canal? Então, se inscrevam, ativam o sininho, curte, comente, vai nas redes sociais, vai nas outras redes sociais, né?
mandem para os seus amigos, vamos fazer trabalho de criança. Criança compartilha tudo que gosta, então vamos compartilhar tudo que a gente está gostando aqui. E sigam em paz. Transição planetária, ela às vezes pode pesar no planeta Terra. Quando ela pesar, a gente vai agir com a leveza de uma criança, com a leveza de um beija-flor. Cabe a nós transformar o que é uma experiência pesada em algo mais leve. Somos médiuns, medianeiros. Então, sejamos medianeiros da paz e da leveza.